Olá, graça e paz. Que Deus em Cristo vos abençoe abundantemente. Amém? Hoje eu quero trazer uma reflexão que se encontra no livro de Coríntios 1, do verso 27 a seguir. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Hoje esta mensagem ela é direcionada para aquelas pessoas que têm o chamado de Deus. Deus já falou com você, você é escolhido, porém você insiste em acreditar que não é capaz. Porém você insiste em acreditar que não tem competência, que não sabe falar, que não sabe se expressar, que não sabe o que fazer, não sabe como agir. E exatamente isso que o inimigo quer que você acredite, que você não é capaz, porque dessa forma ele acaba te paralisando. E a palavra de Deus fala que quando Deus decide levantar alguém, ele não escolhe os capacitados. Normalmente, ele prepara, ele chama o escolhido dele e prepara. Ele não chama o mais qualificado. Ele chama e capacita, e qualifica, e investe naquela pessoa. Então, se você se acha tão pequeno, tão incapaz, saiba que você tem exatamente o perfil que Deus quer investir e usar. Mas para isso você precisa se colocar na posição, você precisa se colocar na brecha, falar: Deus, eu estou aqui, pode contar comigo, eu não sei nada, mas é o Senhor que capacita, então conte comigo na tua obra. Então se prontifica na obra de Deus, que Deus vai te capacitar, Deus ele vai te encher, Deus vai te revelar coisas tremendas. E quando nós fomos para a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus, nós vemos aqui um exemplo claro de Moisés. Quando Deus escolheu Moisés, Moisés era um homem gago, mas ele foi levantado como um grande libertador. Ele libertou aquele povo do Egito. Ele guiou uma multidão. Está em Êxodo 4, do verso 10 ao 12, se eu não me engano. Aí nós vemos também Gideão. Gideão, ele se via como menor. Mas Deus fez dele um grande líder, uma grande liderança. Em Juízes 6, verso 14 ao 16, vemos Davi também. Davi era pastor de ovelhas, esquecido lá no pasto, mas foi escolhido para ser o rei de Israel. Em 1 Samuel 16, a partir do verso 11, temos também um grande exemplo da nossa irmã Maria, a mãe de Jesus. Maria era uma jovem simples, de Nazaré, mas ela foi escolhida para gerar o nosso Criador. E temos outros exemplos, como Paulo, enfim, e outros exemplos aí. Então, se você se sente o mais pequeno, o menor, o incapaz, você tem exatamente o perfil que Deus quer investir. Um dia eu me senti incapaz, um dia, apesar do meu coração sempre queimar pela obra de Deus, desde a minha infância, meu coração ardia pelas coisas de Deus. Eu tenho paixão pelo Evangelho, eu tenho paixão em servir a Deus. Apesar de tudo isso, eu me achava incapaz. Eu falei: meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer nada para o Senhor, eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei nada. Mas eu sempre tive vontade. Eu sempre tive desejo ardente pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Então, tudo que Deus precisa é da sua prontidão. Você precisa ser uma pessoa pronta na obra de Deus. Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, eu estou aqui. É tudo que Deus precisa. Ouvir de você um eis-me aqui, Senhor.
Então, meu irmão, se alegre em Deus, não fique se diminuindo, não fique dando ouvido para as vozes negativas que falam, você não é capaz, você não consegue, porque essas vozes são usadas pelo inimigo para nos diminuir, nos entristecer. Quantas vezes eu ouvi que eu não era capaz, até de pessoas de dentro da minha casa, você não é capaz, você não tem estudo, você não sabe nada. E muitas das vezes a gente acaba acreditando, mas Deus é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Quando ninguém acredita na gente, Deus acredita. Você só precisa entender que Deus acredita em você, porque foi ele que investiu em você. E você precisa acreditar no seu chamado, porque a partir do momento que eu acreditei no que Deus tem para mim, aí Deus começou a trabalhar na minha vida, porque eu me coloquei na dispensação do Senhor. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu quero dedicar cada dia da minha vida para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra, para fazer o teu querer. Então, depois que eu me entreguei para Deus, Deus ele começou a linda obra na minha vida. E é uma obra extensa que ela continua. Deus vai nos moldando, nos capacitando. Entre erros e acerto, Deus vai nos ensinando. Deus tem nos levantado, Deus tem nos capacitado. Isso é só o começo de uma grande obra que Deus tem em nossa vida. E eu louvo a Deus por Ele ter me escolhido uma pessoa improvável. Eu mesmo não acreditava em mim, eu achei que eu nunca fosse falar em público. Eu sempre falo para as pessoas próximas de mim, meus amigos, que hoje eu falar em público, para mim, eu venci um bloqueio de infância, que era falar em público. E estou vencendo a cada dia. E Deus tem nos ensinado, Deus tem nos capacitado. E é só o começo, porque vontade nós tem. Nós tem vontade, nós tem coragem. E eu estou aqui pronta para o que Deus tem para a minha vida. Então, o meu conselho para você, apenas se coloque na posição. Fala, Deus, eis-me aqui. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, me coloca no centro da tua vontade. Se você tem desejo de fazer a obra, se o seu coração arde pela obra de Deus, apenas se coloque diante de Deus. Fala, Deus, se entrega nas mãos de Deus, eu já estou aqui. Faça o teu querer na minha vida, direciona os meus passos, guia os meus passos e Deus vai te capacitar. Deus ele vai te começar um processo de capacitação na sua vida. E ninguém começa de cima não, a gente começa de baixo. E é o que eu sempre falo, você tem que fazer. Ah, eu não sei, eu também não sabia. Simplesmente faz o que Deus te mandar. Começa, tudo tem um começo. Começa a fazer o que Deus te mandou, apenas comece. E naturalmente, dia após dia você vai crescer, dia após dia você vai aprendendo, porque a gente aprende fazendo, ninguém aprende parado. Então a gente aprende fazendo, a gente aprende no campo de batalha, a gente aprende exercendo. Então, se coloque na posição, se coloque na obra de Deus, esteja pronto para fazer a obra de Deus. Porque tudo que Deus precisa é de um coração pronto, um coração que o ama, que ama a tua palavra e um coração disposto a fazer o que Deus mandar. Amém? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em vossos corações. E eu oro que Deus te desperte. Eu oro que cada pessoa que ouça essa mensagem venha ser despertado por Deus, que você venha se colocar na posição, para que o Espírito Santo de Deus comece essa linda obra na sua vida, que muitas das vezes a obra de Deus já está atrasada na sua vida, por falta de iniciativa, por medo, por vergonha, por timidez. Apenas faça, não tenha vergonha. A gente não tem que ter vergonha de nada, a não ser de errar. A gente tem que ter vergonha dos nossos erros, se envergonhar, se arrepender e mudar. Mas não tenha vergonha de fazer a obra de Deus. Não tenha vergonha de fazer o que Deus te mandou fazer. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Não importe com as críticas. Críticas sempre vai ter. Você faça bem ou faça mal, vão falar. Vão rir, muitos vão zombar. Deixa. Enquanto eles zombam, você está aprendendo, você está crescendo. Deus está investindo em você. Então,
Ninguém nasce sabendo. A gente vai aprendendo ao longo da vida, Deus vai nos capacitando. À medida que você vai se doando para Deus, à medida que você vai fazendo, Deus vai te capacitando. Deus vai te ensinando. Amém? Deus te abençoe. Meu forte abraço.